Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, a todos que estão chegando aqui no nosso Café com Deus e o Pastor Lucas. Prepare aí o seu copo com água, a sua peça de roupa. Daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. Não importa qual seja o problema que você vem enfrentar, Deus é poderoso para fazer o impossível se tornar possível em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe essa quarta-feira, que seja uma quarta-feira cheia de bênçãos, de vitórias, de provisões, pois nós já determinamos que esse mês de outubro será o mês da provisão. Deus, Ele vai prover na sua vida em nome de Jesus. Se não for pela sua fé, será pela minha fé, mas Deus, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. E quero convidar você para estar conosco em uma de nossas reuniões. Domingo, às 7 horas da manhã, nós estaremos aqui na nossa sede, às 7 horas da manhã, buscando a presença de Deus e levantando o clamor da provisão. Às 19 horas, novamente, aqui na nossa sede, em Ascurra. Se você é de Ascurra, as reuniões acontecem domingo, 7 da manhã e também às 19 horas. Se você é de Indaial, em Indaial nós estaremos no domingo às 9 horas da manhã. Esteja conosco em uma de nossas igrejas, uma de nossas reuniões e certamente Deus vai abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Tá certo? Prepare aí seu copo com água, sua peça de roupa, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé em o nome do Senhor Jesus. Eu estou com a Bíblia aqui no livro de Gálatas capítulo 6, do versículo 6, em nome do Senhor Jesus, e quero compartilhar com vocês essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Se você não segue a gente ainda no Facebook, no Instagram ou no YouTube, siga a gente no Instagram, @Igreja Nação Escolhida de Deus. Siga a Igreja Nação Escolhida de Deus para você saber mais sobre esse trabalho evangelístico que nós estamos fazendo já há 6 anos aqui na cidade de Ascurra e também em Indaial. Faça parte dessa nação, faça parte desse ministério, pois certamente Deus ele vai com certeza abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família em nome do Senhor Jesus. Venha nos fazer uma visita domingo às 7 da manhã, como também às 19 horas aqui na nossa sede própria em Ascurra. E em Indaial, na Rua Peru, 236, bairro das Nações, em Indaial, às 9 horas da manhã no domingo. Esteja conosco em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Prepare aí o seu copo com água, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração que vai trazer provisão para a sua vida em nome de Jesus. Estou com a Bíblia aqui no livro de Gálatas, capítulo 6, do versículo 6, em nome de Jesus, que diz assim: o que o homem semear, isto também ceifará. A lei, nós falamos sempre da lei, né? A lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Tudo que você plantar em palavras, em atitudes, em obras, isso você vai colher. Não importa se você plantar o bem, você colhe o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Por isso a importância da gente cuidar muito com a forma da semente que nós estamos lançando, a palavra que estamos falando, as atitudes que estamos tendo, né? Porque isso vai trazer de volta frutos, uns frutos bons que vão acrescentar na sua vida e alguns frutos maus que vão acabar causando grandes problemas na vida daqueles que semearam de forma errada. Diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquela que instruiu.
Vamos de novo, né? Vamos de novo, presta atenção. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça praticante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça coisas boas. Faça coisas boas àquele que está instruindo. Por exemplo, você vem à igreja, você não conhece a palavra de Deus, você vive numa vida errada, você vive com decisões erradas, e você chega na igreja, o pastor começa a lhe instruir, começa a lhe ensinar o caminho da salvação, o caminho da retidão, e você ali aceita o Senhor Jesus, você desce às águas, e você está praticando as coisas boas que você está aprendendo. Então você vai começar o quê? A retribuir aquilo que você recebeu aqui, que é a palavra de Deus a outras pessoas lá fora. Então a pessoa passa a se batizar nas águas, ela passa a ser um dizimista na casa de Deus, passa a ser um ofertante, um futuro evangelista, um futuro obreiro, e assim sucessivamente ela vai usando daquela instrução que ela recebe para coisas boas, ajudando aquele que a instruiu, que é o pastor, que é a igreja, a qual ela está ali buscando a instrução para a sua vida. Isso é uma forma de você retribuir. Se você vem à igreja, você participa da palavra, você ouve a palavra e começa a praticar, então você vai começar a colher coisas boas dessa palavra. E ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado para não estar zombando de Deus, pois às vezes você vem à igreja e você ouve a palavra, mas você faz pouco caso, você não aceita. É como aquela pessoa que está lá fora do mundo. Só que os que estão lá no mundo, nós entendemos que eles não tiveram esse conhecimento, essa instrução, não foram instruídos na palavra. Então, por isso, eles vivem ainda no achismo. Mas há aquelas pessoas que zombam de Deus, mesmo estando ali, recebendo a instrução, não fazendo, não dando importância, não temendo, não respeitando a palavra de Deus, e continua semeando frutos ruins, frutos de infidelidade, de vício, de mentira, de falsidade, vivendo uma vida de aparência. Por isso que temos que tomar muito cuidado, porque a semente ela vai brotar. Cedo ou tarde a semente do bem ou a semente do mal, ela vai aparecer. Por isso que a Bíblia começa dizendo: tudo que o homem semear, isso ele vai colher, ele vai ceifar. Versículo 8 diz: porque o que semeia para a sua própria carne, colhe a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Então, quando você, o que é o semear para a carne? É aquela pessoa egoísta, é aquela pessoa que só pensa nela mesma, ela só quer o pão de cada dia, mas ao reino de Deus nada. É aquela pessoa que está ali, mas tudo que ela faz é para o seu próprio ventre. Ela só quer ganhar vantagem, ela só quer ter benefício, ela quer ter cura, ela quer prosperar, ela quer ter milagre, quer ter a família dela abençoada, mas por outro lado, ela não se entrega, não se doa, ela não observa a palavra de Deus com amor, com temor, a ponto de colocar em prática. Por isso muitas pessoas têm tido suas vidas arruinadas, mesmo dentro da igreja. Muitas pessoas adoecendo espiritualmente e carnalmente, porque fazem pouco caso daquela instrução a qual ela recebeu a respeito do reino dos céus. Então diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E não nos cansemos de fazer o bem. Quando você é instruído na palavra de Deus, você nunca se cansa, você não se cansa de fazer o que é certo, você não se cansa de ser fiel, você não se cansa de fazer a vontade de Deus, você não se cansa de vir à igreja, de ouvir a palavra, de levar a palavra às outras pessoas, você não se cansa.
Quando você é um dizimista, você não se cansa de ser dizimista, você não se cansa de ser ofertante, pelo contrário, o teu prazer é estar semeando, porque a lei é essa: quem planta colhe, quem dá recebe. É uma das dádivas no mundo, funciona assim: tudo que você plantar, você vai colher. E a pessoa que é instruída na palavra de Deus, ela nunca vai se cansar de fazer o bem, mesmo quando ela faz o bem para aquelas pessoas que ela sabe que não vai ter retorno nenhum. Mas ela não está fazendo para o homem, mas para Deus. E sabe que ao seu tempo, ao tempo oportuno, ela vai colher aquela semente boa que ela plantou. Por isso, sempre que você tiver a oportunidade, faça o bem. Faça o bem. Sempre que você tiver a oportunidade, honre a Deus, honre a igreja que você serve, honre o lugar que você trabalha, honre as pessoas que estão à sua volta, honre a palavra de Deus. Comece a semear no espírito e não na carne. A carne só vai desejar aquilo que agrada e satisfaz o seu próprio ventre, mas o espírito vai agradar o próprio Deus. E ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé. Então, sempre que você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça, principalmente os da família da fé, a igreja, aos irmãos, ao pastor, aquele que está te instruindo, te ensinando a viver uma vida abençoada, uma vida de sucesso, porque a Bíblia diz: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque daí procede a vida. E quando você ouve a palavra, a instrução da palavra de Deus, e você guarda no seu coração, no tempo certo você vai usar e vai ser abençoado. Mas aquelas pessoas que ouvem a palavra e deixam de lado, não fazem, não têm temor, não têm respeito, essas pessoas, quando vem o tempo ruim, ela vai colher os frutos ruins. Lembra que quando nós somos filhos de Deus, ouvimos a palavra e a praticamos. E ele diz: poupa-lo-ei como um pai poupa o seu filho. Por isso, sempre que você tiver oportunidade, faça o bem. Sempre que você for abençoado, sempre que você vê a provisão de Deus na sua vida, faça o bem. Pratique toda a palavra que você aprender. E mais ainda, faça o bem, principalmente aos da família da fé. Faça o bem à igreja que você frequenta, ao pastor que te aconselha. Faça o bem ao ministério que você serve, evangelizando, dizimando, ofertando, cuidando daquelas pessoas que precisam, às vezes, de um auxílio, de um cuidado, porque ao tempo certo, se você não desfalecer, você vai colher em nome de Jesus. A palavra de hoje é: sempre que você tiver a oportunidade de fazer a coisa certa, faça. Sempre que você tiver a oportunidade de ser correto, seja. Sempre que você tiver a oportunidade de ser fiel, Deus às vezes prova o nosso coração. Seja fiel. Quando Deus provar o seu coração, certo que Deus ele vai te abençoar em nome de Jesus. Tá certo? Siga a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, para você saber mais sobre a Igreja Nação Escolhida de Deus. Eu quero fazer uma oração por você agora, em nome de Jesus. Pega aí seu copo com água e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento e oro pela vida, meu Pai, de cada pessoa que acompanha essa oração. Visita o doente, o enfermo, o aflito, o necessitado, essa pessoa que se encontra desempregada, endividada, talvez uma causa na justiça, talvez levantou agora pela manhã, meu Pai, triste, cabisbaixo, sem esperança nenhuma. Que o Senhor possa iluminar os caminhos dessa pessoa, abrir portas, meu Pai, que estão fechadas, pois eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Se alguém se encontra doente, seja curado de toda essa dor, esse tumor, esse nódulo, esse caroço, esse câncer, esse diabetes, seja arrancado, removido do corpo dessa pessoa. Liberta dos vícios, restaura esse casamento,
em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa fazer uma provisão na vida deste homem e dessa mulher, que haja milagres nessa casa. Dá ordem aos teus anjos para livrar e proteger de todo o mal. Abençoe esse dia, meu Pai. Acampa os teus anjos, livrando e protegendo em o nome do Senhor Jesus. Consagra, abençoe esse copo com água, que essa água seja um remédio para o corpo e a alma dessa pessoa. Quando ela beber dessa água, que ela receba vida e vida em abundância, que ela seja curada de toda e qualquer enfermidade. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, pois eu abençoo e consagro essa água. Será o bem que essa pessoa vai beber, será a cura, o milagre, a libertação através dessa água, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, beba dessa água e seja curado, seja livre de todo esse flagelo, em o nome do Senhor Jesus. Tá certo? Siga a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, para você saber mais sobre a Igreja, a Nação Escolhida de Deus. Esteja conosco, domingo, 7 horas da manhã, aqui na nossa sede própria em Ascurra, às 19 horas, aqui também na nossa sede própria, ou então às 9 horas da manhã em Indaial. Se você é de Indaial, faça um convite a todo o povo de Indaial, às 9 horas da manhã, domingo, na Rua Peru, 236, Bairro das Nações, em Indaial. Que Deus abençoe a todos, um bom dia, um dia abençoado, produtivo, cheio de bênçãos e de vitórias. Lembra, sempre que você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça o bem, porque você vai colher. Quem planta na carne, colhe na carne. Quem planta no Espírito, colhe no Espírito, em nome de Jesus. Venha buscar a minha fé. Se você está sem fé, pela minha fé, eu declaro a sua vida abençoada, em nome de Jesus. Bom dia a todos!